Boa noite, Boa pessoas noite. lindas, minhas queridas Denise e Kátia, que estão aqui ao vivo comigo, ó, essas Boa noite. lindas. Gente, que saudade que eu tava. Que saudade que eu tava de fazer a nossa aula. Eu já tô aqui em um lugar diferente, que é minha casinha. Tava, inclusive, conversando com as meninas aqui, falando o quanto tá gostoso aqui, que aqui é silencioso. Aqui, assim, eu falo de manhã, dá pra ouvir os passarinhos. Tá muito gostoso aqui. Eu tenho almoçado com a minha mãe, tomado café, jantado. É muito gostoso estar perto da mãe, né? E ela mora aqui perto da minha casa. E, enfim, acho que a fase mais, assim, conturbada já passou. Agora, tô mais tranquila. Mas para voltar a engrenar, é incrível como a gente precisa de um tempo e parece que demora mais, né? Existe um investimento de energia maior para a gente voltar a fazer as coisas que a gente estava acostumado a fazer. Eu não sei se é assim com vocês também. Vocês sentem essa tensão também para voltar, assim, meninas? Eu sinto. Eu tive uma situação muito ruim de luto agora. Ai, Até estava sim, falando, lembra? Minha irmã faleceu. sim. Não, e eu falei, eu pensei, quando você, assim, visualizei que você podia dar uma aula assim, eu falei, nossa, eu tenho que voltar, porque eu estava totalmente envolvida com desmonte de casa, doação de coisas, muita coisa. E aí, a arte, eu acho que é uma pausa que eu dou para poder minha cabeça ir para o lugar. Então, é um Isso. recomeço da minha vida sem minha irmã, e aí eu tenho que voltar ao meu caminho, né? Que Tudo que é recomeço é complicado. Sim, exige um investimento de energia nosso, né, pra Claro. gente voltar, né? Eu acho que é muito isso. Inclusive, até a Kátia, né? Porque você tá recomeçando também, é uma nova vida agora que você se aposentou, né, Kátia? Também tem toda essa movimentação, né? No começo tem um monte de coisa para fazer, e de repente vai entrando, né? Vai engrenando. Não sei como é que tá por aí. Se tá assim também. Então, eu tenho várias coisas que eu quero fazer, né? Os cursos, inclusive o laboratório de criação que eu tenho algumas aulas que eu não fiz. São aulas maravilhosas e eu quero retomar. Eu gosto muito de rever, né? Então, eu quero rever e quero fazer. Só que até agora eu não estou conseguindo ainda. É uma coisa assim que eu tenho tempo, mas aparecem coisas e eu fico um pouco assim perdida, porque antes eu tinha trabalhava umas 6 horas por dia, no caso, na escola, né? E daí eu voltava para casa e organizava. Parece que o dia tinha uma organização melhor. Agora eu tenho todo o dia, mas eu não consigo também. É muito estranho. Falta uma Eu- rotina, né, Kátia? Acho que é mas uma eu já fiz essa rotina, rotina, né? mas é que eu tô querendo, eu não sei, porque eu tenho uns livros que eu quero ler também, que eu comprei o ano passado e não consegui, né? Uns 5 livros dos meus cursos, né? Incluindo o laboratório de criação, as oficinas e outros de terapias que eu tenho, né? Mas eu quero fazer, mas eu fico enrolando, assim, não sei. Eu acho que a questão é muito estranha. Porque É, eu achei. foi até aqui mesmo. Eu mudei aqui na minha casa e eu queria vir voltar a fazer as aulas com vocês, porque eu sinto necessidade, eu sinto falta disso, mas parece que não ia, sabe? Ai, e tal dia vai ter uma coisa, aí tem outra coisa que tem que fazer, ah, eu preciso organizar, eu vou ter que receber alguém aqui em casa, não sei o quê. E nada vinha, e inclusive leitura de livro também. Essa semana, eu falo que essa semana eu estou voltando a engrenar. Comecei a ler esse daqui. Não sei se vocês Ah, conhecem esse. conheço. Ai, Yogananda, maravilhoso. maravilhoso, eu tô no começo. E eu comecei a ler, acho que foi, olha só, já foi ontem ou antes de ontem, e já engrenei. Eu falei, gente, quanto amor! Eu falava, eu lia tanto, eu acordava cedo, de madrugada para ler, e eu parei de ler. E parece que. E o meu tempo de tela, quando vem relatório de tempo de tela no celular, eu falo, meu Deus, eu tô com muito tempo de tela. Eu não posso. Se eu sou uma pessoa que está querendo diminuir tempo de tela das crianças, por que que eu estou engolindo o celular? Fiquei nessa reflexão. Eu me lembro de quando as pessoas contam a história.
do Gandhi, né? Que a pessoa levou o filho pro Gandhi, acho que era o Gandhi mesmo, para que ele falasse: ah, meu filho não pode comer mais açúcar. Você pode falar para ele parar de comer açúcar, né? É, tentar orientar ele da melhor forma possível. Ele falou assim: traga ele na próxima semana, uma coisa assim. E aí ela falou assim: uai, mas por que que ele não quis conversar hoje já? Vai ter que levar só na semana que vem? Tá, então tá bom, né? Ela levou, ó, não vou falar nada, não vou contestar. Chegou lá e trouxe. Aí, na hora que levou a criança lá, ele falou assim: meu filho, não coma mais açúcar. Ela falou assim: mas por que que você pediu para esperar uma semana? Não podia ter falado na semana passada? Ele falou assim: não, na semana passada eu ainda comia açúcar. Hoje eu Ai, que posso legal. orientar ele da melhor forma possível. Então, se eu sou uma pessoa que está querendo diminuir tempo de tela, como que eu, com o tempo que eu tô, que eu não tô feliz com essa quantidade, como é que eu vou fazer para orientar? Então, eu vou diminuir. O que que eu fiz? Toda vez que eu tô começando a rodar feed, que eu percebo, né, eu trago consciência, eu falo, não, vou pegar meu livro. Aí eu pego o livro e leio. Todo dia Ah, legal. leio todo dia à noite, antes de dormir, eu pego o livro para ler. E dessa forma eu vou adquirindo novamente esse hábito de me conectar com boas leituras. Porque rodar feed, eu falo que é uma doce ilusão. A gente acha que a gente está descansando, só que a gente está acelerando mais a nossa cabeça. Então é muito importante que a gente traga consciência para isso, né? Que a gente precisa desse tempo, mas longe da tela, mas conectado com você. Ouvindo, lendo livro é importante. Tempos de silêncio também, fazer meditação. E mesmo aquelas pessoas que estão assistindo que, ah, eu não sei fazer meditação, não sei. É ficar em silêncio, sabe? É você ficar em silêncio, observar seus pensamentos. Não precisa. Ah, mas não consigo ficar sem pensar em nada. Como diz a Monja Coen, vai. Ficar sem pensar em nada é morte encefálica. Vai passar os pensamentos, mas você precisa aprender a não agarrar neles e ficar desenvolvendo, tentando resolver aquilo que está passando na sua cabeça. É você observar, deixar eles passarem. Você não pode grudar neles. Percebeu que está grudando demais? Agradece aquele pensamento e vai focando em você. O que que eu tô sentindo? Como é que tá meu corpo? Tem alguma parte que tá doendo? Se tiver alguma parte que tá doendo, deixa eu enviar um pouco de amor para esse lugar, de amorosidade. Existe algo que eu não tô entendendo, que eu tô fazendo com que o meu corpo esteja doendo e eu preciso tomar consciência disso? E aí você vai fazendo esse processo. E eu acho que o Yogananda, deixa eu só fechar. Yogananda. Minha- Paraná Yogananda. É, ele é maravilhoso, né? O Yogananda, ele fala, é muito incrível porque traz muito da cultura oriental, né? Para gente entender essa parte da forma como eles são conectados, sabe? Com o espiritual. E a gente, aqui no Ocidente, a gente se conecta muito ao que o mundo tem para nos oferecer. E aí acaba esquecendo um pouco dessa conexão com o espiritual, do poder que nós temos, o poder da nossa mente, não só é, achar que, tipo, isso são só os grandes mestres que possuem esses poderes. Não, Jesus. Nossa, eu falo que o meu. Olha só que coisa mais linda que é o meu plano de tela do celular. Não sei se dá pra ver. Ai, que lindo. Ah, O meu é Nossa Senhora, eu também amo tem. muito Jesus, né? E aí eu coloco ele todo colorido, meditando, gente. É a coisa mais linda. Não, Pra... e Jesus é considerado super-humano, assim, o super êxtase do humano, a melhor forma do humano que já teve Exatamente. na E ele Terra. E sentiu isso em todas as tudo. religiões, até as religiões que não acreditam que ele é filho de Deus, assim, o primogênito, ele é como nós. Só que ele é acima de nós. É Exato. lindo isso, né?
E é muito amor, e assim, É é de amor uma puro. amorosidade tão grande, e a gente poder se conectar com essa força, entender que ele tá aqui, que ele tá junto. Isso é tão maravilhoso, é tão. Nossa, eu falo que não tem nem palavras para expressar o quanto essa presença é transformadora e às vezes a gente, com a correria do dia a dia, a gente esquece. E eu coloquei no meu celular. Quando eu começo a ficar ansiosa, quando vem preocupação, eu pego meu celular e eu destravo. E fico olhando para ele, eu falo, não. Jesus é exemplo. Eu quero ser como ele. Essa paz que ele está transmitindo nessa imagem, é assim que eu tenho que ser. Eu não preciso me preocupar. É só acreditar que vai acontecer. Eu faço a minha parte. O que cabe a mim eu vou fazer, mas eu não preciso ficar me preocupando, né? E eu acho que é muito isso que às vezes a gente faz e a gente acaba se perdendo. E esse. Pode falar. Não, e a questão da crença, porque a gente pode ter, por exemplo, eu tive a experiência do luto, da morte da minha irmã, e aí é quando as tuas crenças se abalam. Você fica totalmente, eu estou assim, estou ainda buscando, tentando voltar para o meu eixo. Então, mesmo que a tua crença ela se abale em algum momento, você tem que saber que pelo menos Jesus, ele esteve aqui de fato, e ele ensinou o amor pleno. Então, se ele é humano, se ele é filho de Deus, mas ele transformou a humanidade. Sim, Então, isso é que é importante. Aí você, mesmo que você não acredite na ascensão da gente, a gente aqui na Terra, a gente tem que ter essa amorosidade e se relacionar dessa forma com as pessoas. É exatamente. mais importante. É, saber que a gente foi feito à imagem e semelhança. E Jesus falava, né, que eu estava comentando, que tem muita coisa. Quem lê esse livro, diria, entre aspas, sobrenatural. Coisas que, nossa, imagina. Materialização de coisa. A pessoa se colocar presente em um outro corpo, em um outro lugar, para ter essa conexão com outras pessoas. É coisa que às vezes, isso aí é ilusão, isso aí não existe, isso aí é coisa que ele escreveu, mas não, isso é uma autobiografia. Ele estava presente, ele viu, ele presenciou. E é que pra gente, às vezes, por não ser uma coisa natural aqui pra nós, que acontece, né, corriqueiro, aí a gente fica com dificuldade de entender. Só que Jesus já falava que a gente ia fazer como ele fazia os milagres. Gente, quanta coisa que a gente faz que a gente às vezes nem percebe. Eu tava ouvindo um vídeo da Tânia, do canal do YouTube, que fala de desenvolvimento pessoal. Ela fala dos Abrahams, Hicks. E aí ela estava falando sobre o tanto que a gente faz de auto-hipnose. Só que a gente faz auto-hipnose contra nós. A gente fala assim, ai, e isso eu sempre tô ali corrigindo minha mãe fala, ai, porque eu não posso comer coisas cítricas, porque isso e isso. E continua afirmando e reafirmando e reafirmando aquilo. E quantas vezes a gente fala, porque eu sou. Isso de falar eu sou desorganizada, isso é auto-hipnose. E você vai se hipnotizando e acreditando naquilo, e isso vai aumentando e aumentando, aumentando. Tudo aquilo que eu coloco foco materializa em mim. E aí você fica achando, mas isso que tá aqui, não tem nada a ver. Isso que ele tá falando, onde já se viu materializar tal coisa? Gente, todo dia você materializa coisas na sua vida que você não queria e que de tanto você ficar falando e ficar pensando, isso vai ficando enraizado em você, né? Então a gente precisa trazer consciência pra gente. Não tô dizendo que é o tempo inteiro consciente, que isso daí também leva a gente à loucura, mas você tá presente, sabe? Presente para o que você tá sentindo, presente para os teus pensamentos. Começou a perceber que o pensamento tá voando demais? Aí se conecta. Ai, mas como é que eu vou conectar, Alice? Como é que eu vou desprender desse pensamento? Eu tô com conta para pagar e não tô conseguindo pagar e eu tô com um problemaço aqui, não consigo solução. Tá, então vou te dar uma sugestão.
Para o que você está fazendo, vai respirar, vai lá na calçada, tenta procurar um rastro de formiguinha. Presta atenção no que ela está fazendo, aonde que ela está indo, o que ela está carregando. E fica ali, só observando o que ela está fazendo naquele momento. E aí, quando você faz isso, você está no presente e você conseguiu se desprender daquele caos que estava acontecendo. A nossa vida é um equilíbrio de caos e organização, e você precisa entender que em alguns momentos você não vai ter controle o tempo todo. Em alguns momentos, a bênção tá no caos e tá tudo bem. Soltar o controle, sabe? Isso é de extrema importância. E eu tava. Alice, e os nossos pensamentos são sempre contra, são sempre pensamentos negativos. Como Nunca o pode, que né? fica na tua cabeça, não, mas eu tenho que falar isso. Não, Né, não mas ele fica me ofendeu. martelando Não, o mas positivo, né? O positivo não nunca, fica nunca é martelando. positivo. É sempre problema, sem solução. Você fica, nada é assim, ai, minha vida tá boa, ai, o céu tá lindo. Não, teu pensamento é sempre coisas ruins, coisas que você pode estar perdendo. Ai, será que é isso? Será que tá pensando assim? Será? É horrível, horrível. E quando a gente tá nesse. Por isso que, assim, ó, assim como a musculação, você focar de uma forma positiva nas coisas Isso. boas que estão acontecendo é fazer musculação. Ai, mas eu não vou conseguir. Uai, no começo a gente não sente dor quando a gente começa a fazer musculação, porque aquilo não é natural, né? Não é comum a gente fazer isso. Então, começa a criar esse músculo emocional de focar no positivo e ter a percepção, nossa, eu percebi que eu tô muito no negativo, então eu vou começar a fazer musculação do positivo. Tô lavando a louça, o que que eu aprecio nesse momento? Hoje mesmo, às vezes eu fico um pouco preocupada, ai, né, não tô com tanto trabalho, precisava ter mais. Eu parei. Cada vez que vem esse pensamento, eu falo assim, mas eu confio na vida, a vida vai me enviar. E ela tem enviado umas oportunidades muito maravilhosas. Hoje minha mãe estava lá, minha mãe trabalha, minha mãe é secretária de um médico aqui de São João, e ela já tem mais de 70 anos. E aí ela estava querendo que eu ajudasse num processo lá da clínica para explicar. E ela falou: você tá muito ocupada agora? Eu falei: Não, mãe, eu tava estendendo a roupa, mas eu posso. Eu tava terminando de organizar minhas coisas, mas eu posso ir aí. E eu fui, eu me sentei, eu ajudei da forma como eu podia ajudar. Aí o médico pediu: Ai, Alice, você pode acompanhar nessas duas consultas pra gente ver se funciona aqui o programa? Eu falei: Claro. Sentei, ajudei ele, fiquei ali presente. Eu olhei para as pessoas que estavam ali. Eu tive compaixão do que a pessoa estava passando ali naquele momento. E aí é uma clínica linda e que da janela dá para ver assim a Serra da Mantiqueira. No momento que ele saía para fazer o eletro, eu ficava ali naquela sala, eu falava, Deus, obrigada por essa oportunidade. Que lugar gostoso, que conversa boa. Então, eu acho que quando você tá no presente, né, as coisas boas elas vão acontecendo. Na hora que eu saí de lá, passei no mercadinho para pegar pão e tinha pamonha, uma pamonha fresquinha. Eu comprei a pamonha, cheguei aqui em casa, comi a pamonha com presença, sabe? Nossa, que delícia de pamonha. Então, começar a perceber a vida como oportunidades de coisas lindas que estão acontecendo. Quando a gente tá muito nesse, assim, é como se você tivesse entrado numa auto-hipnose, mas para um lugar onde te leva para uma canseira muito grande. E eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Questão de Tempo. É um filme antigo É, que o eu menino não me lembro. ele tinha os homens da família tinham o poder de voltar no tempo. Já, eu vi. Fechava assim as mãos em um quartinho escuro, conseguia voltar É para um armário, né? Nem me isso, lembro. exatamente. E uma das coisas que o pai dele ele passa, né? É como se fosse um hack que ele passasse para ele assim, filho, quando você voltar no tempo, você não volta querendo consertar. Não. Mas a segunda vez que você refaz aquele dia,
é prestando atenção, é trazendo leveza, se conectando com as pessoas, é olhando para o que há de belo, sabe? Naquele lugar, é, olhando que mesmo que as coisas não estão dando certo como você tinha imaginado, tá tudo bem. É, e passa a reviver aquele dia sem tentar consertar, tá? E aí ele fala, que incrível. E aí depois ele fala assim, eu consegui superar o meu pai. Eu parei de reviver o dia, viver mais uma vez o dia, mas com outros olhos, porque eu já vivia o dia como se já estivesse olhando com o olhar de presença, estando bem ali, observando as coisas boas que estavam acontecendo. Então, eu acho que assistir esse filme, eu sempre me emociono, né, nesse filme. Aliás, eu sou muito emocionada, eu choro. Nossa, eu choro com rios do Instagram, meu Deus do céu. Então, e aí eu fiquei, eu falei assim, eu acho que, e eu acredito muito nos filmes que a vida traz, às vezes, faz brilhar, né, nos nossos olhos. Quando que eu imaginei que eu ia assistir esse filme no sábado? E aí eu assisti e falei, eu sei que a vida me trouxe esse filme para que eu pudesse trazer consciência para mim. E foi depois do filme que eu voltei a ler, que eu falei, não, essa semana eu vou fazer uma aula, eu vou conversar. Mesmo porque vocês estão me ouvindo, mas os ouvidos que ouvem antes de que essa mensagem chegue a vocês, o primeiro ouvido que ouve é o meu. Então, conversando com vocês, eu tô falando para mim também, que Para é você. muito Isso aí. importante. Isso aí. Eu falo que eu falo muito, estou falando muito porque eu tava com muita saudade, Já há muito tempo você tá devendo essa fala. muito, né? Então, É. eu fiz aqui, eu fiz as minhas anotações, eu vou focar aqui e ir conversando com vocês sobre esse retorno, né? Que é o retorno da borboleta. E aí eu quero que vocês pensem, né? Que a borboleta, quando a gente olha para a borboleta, nós temos quatro fases. Eu me lembro do Retiro das Borboletas que eu fiz há alguns anos atrás. E, inclusive, nossa, eu tô com uma ideia, mas é melhor eu focar aqui. Depois eu vou falar para vocês, em breve vou colocar para vocês essa ideia que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quando a gente olha para a borboleta, a gente tem quatro fases, né? E às vezes, às vezes a gente acaba esquecendo da primeira fase, que é o ovinho, que é o começo, né? Tudo começa com o ovinho que tá ali na folha, e aí depois desse ovo ele se torna lagarta, que a lagarta é uma fase de transição, então teve o começo e aí tem a transição. E aí tem o casulo, que é a fase do recolhimento, né? E depois desse recolhimento, onde você reflete, você precisa de um tempo de silêncio para que as coisas se assentem em você, tem a fase borboleta, que é a fase de expansão, onde você mostra suas asas, você mostra a sua cor, você mostra a sua criatividade, para que você veio nesse mundo, né? Então a gente tem essas quatro fases. E aí, então, eu quero que nesse momento vocês possam fechar os olhos de vocês. E se você fosse imaginar que você está na sua fase de expansão, que você tem as suas belas asas coloridas, né? E eu quero que você imagine, né? Que vocês imaginem as cores dessas asas. Que cor que tá nessa asa? Existe algum sentimento no período de expansão? Mas se de repente você não tá na fase de expansão, se você tá numa fase de casulo, então imagina como é que é o seu casulo? Como é que tá o seu casulo? O que que tá acontecendo aí dentro de você? Existe algum sentimento que está incomodando, ou existe algum sentimento que você sente que tem uma semente aí pedindo para que algo surja? Como é que tá? E porque eu acho que as fases que a gente normalmente
fica mais reflexiva, né? E eu acho que a maior parte do tempo aí é essa fase do. Se bem que agora eu tava pensando aqui, eu sei que vocês estão com olhos fechados, eu tô aqui refletindo junto com vocês de olhos fechados também. Eu tô numa fase de começo e compreensão, né? Entender que para que tudo aconteça é necessário um começo, mas eu percebo que existe uma certa resistência em mim de ser ovo. Eu resisto. E eu sei que eu fico, por exemplo, em um dia eu às vezes oscilo entre lagarta, casulo, borboleta, mas existe uma resistência em ser ovo. Tanto que quando eu penso em borboleta, eu sempre esqueço dessa fase do começo que é o ovo. E nessa minha nova jornada, onde eu trago essa conexão com a criatividade para a criança, eu tenho que entender que é um começo. E eu já tô do começo para a lagarta. E, e é preciso paciência. Eu não sei como é que tá a tua vida. Se você tá ovo, se você tá lagarta, se você está casulo ou se você está borboleta. Eu só quero que você entenda que para cada fase é necessário que você se abrace, que você aceite o seu momento, que você não se compare com as lindas borboletas que estão voando neste momento. E entenda que elas também têm as suas fases de casulo, de lagarta e de ovinho em cima da folha. Então, aceitar, se observar, respirar, se dar o tempo de processar cada fase. Isso é muito importante, muito, muito, muito importante. Então olha para você agora e tenta refletir qual que é, em qual fase que você tem estado a maior parte do tempo na sua vida. E vai sentindo isso. Devagarzinho a gente pode voltar, abrir os olhos, né? E eu não sei como que foi para vocês, né? Se vocês conseguiram se conectar aí com alguma fase, se vocês querem falar qual que é a fase que vocês estão, que vocês sentem que estão. Tá mudo, Dê. Eu tô casulo, né? Eu Tá tô casulo. agora. No silêncio do Eu não. casulo, né? É, pra, eu nem gosto de falar que eu ainda estou muito sensível e aprender a viver sem minha irmã, né? Então eu tenho que recomeçar. Eu estou fechada e não sei como é que vai ser, não sei como é que eu vou voltar para borboleta, né? Para continuar voando como eu estava. É difícil, né? E eu vou procurar me entender, entender como eu vou tocar minha vida, como vai ser. É isso. É Eu saber estou que. totalmente casulo. Sabe uma coisa que eu acho que é importante que me veio aqui esses dias? Eu não sei. É incrível, né? Como. Não houve nenhuma morte, mas talvez por voltar na casinha onde a minha avó passou os últimos dias dela, né? Aqui foi Ah, a casinha. Então acho que eu me conectei muito, sabe, com os que já se foram. as memórias, né? As As partilhas memórias, isso, mas não com uma dor. com Então, dor. eu acredito que eu preciso passar isso para você agora. Eu sei que é difícil, né? A gente não consegue entender muito como vai ser, porque a gente só entende a vida durante tanto tempo, né? Vivendo a vida e encontrando de forma presencial com a pessoa, mas agora ela tá em tudo.
ela tá no chazinho que você vai tomar e sentar para conversar com ela, sabe? Ah, irmã, que saudade de você. Nossa, me lembro das coisas, sabe? Lembrar de coisas boas e entender que ela tá em tudo e mais do que nunca, ela tá em você. Ela tem um lugar tão grande aí dentro do teu coração e que ela nunca vai sair daí, porque ela conquistou esse lugar, não é? Então, É, eu sei que falta, a gente sente saudade, a gente sente vontade de ter o toque, do olhar, de ouvir a risada, a conversa, mas entender que tá dentro da gente e que ela vai continuar aí dentro e tudo começa através da nossa imaginação. Imaginar que você tá tendo a visita dela e conversando com ela. Eu sei que às vezes as pessoas, nossa, Alice, tô ficando doida a falar isso, mas é é, reconfortante você poder ter essa conexão, porque eu tenho certeza que, mesmo nos momentos onde você está se sentindo sozinha e que você chora, mas faz parte, né, do luto, a gente chorar, a gente sentir que claro. a gente está um E pouco tá recente abandonada. também, né? É muito recente, nossa, faz 20 dias. menos de um mês, né? É isso que É. eu achei que era sua tia, Dê. Eu Não, é minha irmã. sua É, irmã. não. Puxa vida. Não, a irmã que a diferença de idade era muito pouca, a gente viveu muita coisa juntas. Por exemplo, Beatles eu não quero ouvir tão cedo, sabe? Tem Sim, umas coisas assim. Mas, mas a gente teve muito momento bom, nós duas. Nossa, e é muito recente. Então, eu sei é, que esse é um momento de fechar, ficar quieta, é o que eu estou ficar no seu fazendo. casulo. É, No meu casulo, para depois saber como eu vou voar, de que forma eu vou voar. é como a Se eu minha mãe perdi uma diz. patinha, se eu perdi um pedaço da asa, eu não Ah, sei. e às vezes, talvez até você não vai sair desse casulo como borboleta. Você sai no casulo, do casulo você volta pro ovinho, entende? Porque a Entendi. borboleta ela tem uma coisa de expansão muito grande, né? E talvez desse casulo que você tá, não há possibilidade de ser borboleta em seguida. Não, Porque é é, um recomeço ali de pequena, é pequenininha, sabe? É o reaprender a viver sem essa, essa irmã que foi tão amada e que estava tão presente, né? Enfim, o luto é o faz luto. parte, Isso né? aí. É o luto. Minha mãe que diz, e eu tava conversando com ela, é, a gente nunca esquece. E ela fala que ela se lembra todos os dias, né, dos nossos queridos, né, que no caso Já foram. A Janice, que é filha, o meu pai e a minha avó, três queridos, muito próximos. E não tem como não se lembrar, né? A gente nunca vai esquecer. Esquece, não pensa nisso. Não, não é sobre isso. É o aprender. A gente vai aprendendo a conviver com a dor. Com a dor. E independente disso, agora que é mais fresco, normalmente, né? Todos os dias ainda dói muito. Mas haverão mais momentos mais lá na frente que você vai se lembrar sem sentir dor. Terão dias que você vai sentir saudade, às vezes sentir vontade de chorar, e tá tudo bem. É entender que uma fase, né? E você, Kátia? Tá no mudo. Nossa, olha que live maravilhosa, que aula, tanto da Denise quanto você falando, Alice. Nossa, são coisas muito importantes, porque hoje mesmo, né, a Denise falando, eu tenho duas irmãs também, uma que é um ano mais nova do que eu, e a gente foi para a escola juntas, né, desde que nós entramos, né, todas as fases para a faculdade, trabalhamos juntas em nosso primeiro trabalho, numa loja, depois na escola, ficamos 20 anos. E é uma vida, né, que a gente passa assim com a irmã, né, no caso. Mas é muito importante, né, a gente se apegar, né, nos bons momentos, né, que a gente viveu junto. Passa um filme na cabeça, né? Mas eu imagino o quão difícil é, né? É o que você falou. É o momento de ficar no casulo mesmo, né? Mas, assim, as histórias de vidas, né, que a gente
escuta do grupo, né, das borboletas, é muito importante, porque reflete na vida da gente. E eu com a minha irmã, a gente se deu sempre bem, assim, né, no geral, assim, né? Porque minha irmã, ela é mais baixinha do que eu, sabe? Eu sempre fui mais fortinha, assim, mais alta, tal. E tem cada história, assim, sabe? Que ela nunca foi de comer doce, assim, né? Aí, quando a gente era criança, a minha mãe dava os doces, assim, pra gente, eu comia o meu na hora que ia pegar o dela. E ela não, e ela ficava demorando pra comer, só pra fazer vontade, sabe? É umas coisas. E ela chama a minha atenção até hoje e fala, nossa, que eu tenho que fazer, porque ela tem o peso super bom, sabe? Ela é super, assim, controlada nas coisas, sabe? Só que tem problemas também. Hoje a gente tava conversando várias coisas, assim, né? Mas às vezes chega uma fase que a gente parece que tem um conflito até, né? Uma com a outra. E a vida da gente é cheia de coisa, né? Nossa, não tem assim momento só 100%, né? Em tudo, né? Mas o que a Denise falou, né? Dessa saudade, dessa coisa, eu comecei a me colocar também no lugar dela agora, né? Não é simples, né? É um momento assim doloroso, né? Mas vai passar, com certeza, né? O que você falou, toda essa questão, eu achei tão lindo o que você falou, gostei tanto. Então, eu também estou nessa fase um pouco casulo, né? Me vejo assim, desde que eu comecei, né, meus cursos, tanto no laboratório de criação ou os outros que eu faço, eu estou me preparando, assim, sabe? Porque no futuro eu quero trabalhar um pouco, né, com o Reiki, que eu faço os cursos. Só que eu sinto assim que eu tenho que melhorar muito, sabe? Eu como pessoa assim, porque como a Denise também falou, às vezes vem tantos pensamentos negativos. Eu falei, meu Deus, como que eu quero ser uma terapeuta se na minha mente eu preciso eu primeiro me curar? É para Eu ser preciso me terapeuta de curar. si mesmo antes, né? Eu tô trabalhando nessa cura, porque a gente tem que trabalhar tanto com a arte, né, meditação, os outros. Eu me sinto assim, falando, meu Deus, é uma fase longa, até porque eu tô desde 2020, 2021, né? E tem hora que eu tava super bem em 2023, assim, sabe? Emocionalmente. Daí depois, 2024, não fiquei muito bem. E até 2025. Essas fases, elas avançam, elas voltam. Então, eu sinto assim que eu tô no casulo e eu tô com muita vontade, assim, de passar dessa fase para estar tá na fase borboleta. E eu sinto que com todos esses cursos, né, arte e meditação, as terapias, as leituras, tudo isso favorece. E como você falou, a questão que você ensinou muito hoje para nós, do presente também, né? Porque a gente tem muitas lições, né? Eu acho, assim, que nenhuma coisa que eu posso falar agora que veio na minha mente para Denise, para não ficar tanto dentro da casa, sabe? Porque eu percebi, assim, que eu me aposentando, estou ficando mais em casa. E esse momento que a gente fica muito, muito o dia todo na casa, isso não é bom. A gente sair um pouco, né, Alice? Para fazer Sim, uma caminhada, para ir numa praça, para conversar com as pessoas e para sair um pouco, porque a gente ficando muito na casa não faz bem para a gente, né? Fazer algo que a gente gosta, sair um pouco, não ficar só dentro de casa, que eu achei assim que depois que eu me aposentei, como eu fico muito em casa, e os pensamentos eles ficam muito repetitivos também. E a uhum, gente, a tendência, eu quero ficar mais em casa, eu não quero sair. Falei, meu Deus, porque eu saía muito, né? E agora eu quero ficar em casa. Mas também não é bom ficar só em casa. Eu acho que a gente tem que todo dia sair um pouco, sabe? Tipo, nem que seja para fazer uma caminhada, dar uma volta, ir na casa de alguém, ou mesmo como você sempre nos colocou, né? Ir tomar um sorvete, fazer alguma coisa, entendeu? Porque isso daí, a gente daí muda o fluxo, né, do pensamento. sim. Então, todos os dias ter esse hábito, né, de fazer, de sair um pouco, né, da casa, assim, não ficar tanto na casa, que isso não faz bem pra gente. É porque às vezes tá É ali no isso. mesmo ambiente, né? Obrigada, viu, Kátia? A gente tá ali muito naquele ambiente e os pensamentos eles ficam muito repetitivos. Mas se você tá na sua casa, né? Ai, não vai ter como eu sair hoje de casa. A arte é uma forma de você se transportar para o teu mundo, um mundo mesmo pode ser até mesmo de espiritualidade seu, ali no processo que você está fazendo a sua mandala, ou escrever, sabe, gente? Uma coisa que eu tenho feito muito é escrever.
fazer uma lista de aspectos positivos. Os Abraham Hicks, eles sempre falam muito sobre isso, né? Sobre a importância da gente escrever. E assim, escrever, eu falo que é escrever, escrever mesmo, escrever muito, 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 sabe? Colocar Nossa, tudo, entendeu? eu Isso. escrevo, mas não tanto assim. Ah, então, eu boto. Lembra que eu falava para vocês da atividade que a Julia Cameron fala das páginas matinais? O que que eu tenho feito? Eu não tenho feito somente assim, eu não é páginas matinais, porque não é assim que eu acordo, mas eu tenho colocado para poder mudar a minha vibração, para sair da preocupação, porque existe esse momento de transição onde eu tenho me preocupado muito com a questão financeira. E aí, às vezes, eu entro num caos. Eu percebo que quando eu comecei a, não, eu não quero mais isso, eu vou buscar elevar a minha vibração e vou me conectar mais com o presente. Eu em terapia, né, eu conversando com o meu terapeuta, nossa, eu falei, eu tava indo para um lugar, eu tinha até dado uma pausa com as terapias, minha mãe, eu falei, nossa, mãe, eu falei exatamente isso, Kátia. Eu falei assim, mãe, eu tô com vontade de falar pro mundo parar, que eu quero descer e eu não quero mais ver ninguém, não quero conversar com ninguém, eu quero ficar quieta sozinha, não quero ninguém. Minha mãe falou assim, nossa, parece que alguém tá precisando de ir pra terapia de novo. Falei, ai, mãe, eu acho que eu tô precisando. Aí ela falou assim: vai, marca aí com o seu terapeuta aí você vai encontrar com ele e conversar. Conversei um pouco das coisas, né? Ele sempre pergunta como tá o Marcos, como que está a sua vida, seus projetos e tal. E eu comecei a olhar e falei assim, nossa, tá tudo muito bem, tá tudo incrível, né? A única coisa, ele falou assim, eu tava tentando entender. Tem um medo, eu estou vendo um medo em você, porque ele trabalha com energia, ele consegue ter a percepção. Falei, existe um medo. E eu tô conversando com você, mas não tô captando de onde que tá vindo esse medo. O que que é? Aí eu falei, olha, medo eu não tô sentindo, mas existe uma apreensão em relação a que forma que o dinheiro entra, né? De que como que vai ser, porque eu preciso que chegue de tal jeito. Ele falou assim, para, não é assim. Confia mais na vida, né? Você precisa confiar mais na vida e não ficar tão aí tensa, achando que o dinheiro tem que vir da onde você acha que tem que vir. Para, solta o controle. Aí eu falei pra ele, então a palavra de ordem é diversão? Aí ele falou: sim, senhora. E ó, você tá vendo? Você já sabe o que que é. Você tem que se divertir. O que que você tá fazendo? Eu falei assim: nossa, eu amo muito fazer criar as oficinas e comprar. Eu vou em lugar que tem coisa de festa, que daí tem os materiais que é canudinho, é pratinho. Nossa, eu fiz uma oficina tão fofa com as crianças para contar a história de um passarinho. E aí eu fico bolando as atividades. Eu falei assim, isso, nossa, é tão gostoso, meu coração pulsa, mas pulsa assim de um tanto. Eu falo assim, é isso, Alice. Vai se divertir. Você se diverte fazendo isso? Então vai se divertir, vai fazer as coisas que te fazem bem. Foca nessa sensação gostosa. E as coisas naturalmente vão acontecer. Para de se preocupar. Não faz isso com vocês. Aí é só você criando mais sofrimento e resistindo, porque a vida quer te entregar isso tudo que você está apaixonada em fazer. Só que você fica resistindo, não tem como ela entregar para você. Você tá com a porta trancada. Você tá assim, segurando a porta, ai, vida, me entrega uma coisa aí, a vida tenta puxar a porta, você tá puxando contra. Não faça isso, mulher. Eu falei, nossa, é verdade. Por isso que eu falo que é tão importante. Ai, a terapia, eu falo que se tem uma coisa que eu não deixo de fazer é a atividade física e na musculação. E a terapia é algo assim que é muito importante. Por quê? Para a gente se compreender, para a gente obter clareza daquilo que está acontecendo naquele momento, né? Então, isso é muito importante. E aí, gente, nossa, eu acho que tá sendo legal essas conversas que a gente tá tendo aqui, porque tá trazendo muita clareza aqui pra mim, e eu acho que pra vocês também, né? E pra quem tá assistindo em casa também a gravação dessa aula, eu espero que. Aliás, comenta aqui, vai, aproveita esse momento pra comentar aqui embaixo o que que você tá achando aqui.
qual que é o momento que você está vivendo, se é ovo, se é lagarta, se é casulo ou se é borboleta. E aí, agora a gente vai para a nossa proposta criativa do dia. Eu tinha pensado em fazer no meu livro que eu falo que é o meu Pinterest impresso, mas eu não vou fazer no Pinterest impresso não, porque é muito grande. E eu já falei muito, já tá quase 8h30, eu não quero que fique uma aula super, hiper longa. Apesar de que seria maravilhoso. Hum. Mas eu vou abrir aqui. Ai, gente, essa atividade aqui, depois qualquer dia eu quero fazer uma aula com vocês, onde a gente Hum. pega uma imagem da revista e aí tem essas, não sei se vocês estão ligadas no Bob Goods, né, que a galera tá usando, tem essas canetas. Eu comprei não porque eu não tenho o livrinho do Bob Goods, eu não. Gente, se vocês soubessem as travas que eu tenho para colorir, enfim, né? Voltei a colorir depois que eu criei o laboratório de criação. E aí tem essas canetinhas aqui que elas são de tinta acrílica. Ó, essa daqui que eu tô usando, que eu tenho usado. Qual é a marca? É Shine Natal? Ai, meu Deus. Nossa. Marcassori acrílico? Marcassori. Ó. Cadê? Ah, tá. Pelo menos vendo o desenho. É fácil de achar. É acrílica, né? Legal. Acrílica. São 24 cores. Porque a gente tem aqui, ó, uma cor em cada ponta e são cores Ah, tá. maravilhosas. E ela é tipo pincel, olha só. Não é, é porque às vezes a gente compra que é a mesma cor dos dois lados. Olha só. Tem até prata e dourada. Linda, né? Legal, linda. Ponta pincel. E aí, a gente pega uma imagem na revista e aí você vai criando as suas estampas que saem da. Eu tenho uma aluna que é a Jéssica, e eu dou aula de art journal para ela. De 15 em 15 dias a gente tem aula lá no Instituto de Artes Amadeus. E aí eu sempre levo umas ideias assim muito doidas e aí a gente faz juntas. Ela faz no art journal dela e eu faço no meu. Então essa atividade eu quero ver se eu trago aqui algum dia. Nem que não for na live, eu vou gravar uma aula só para explicar como é que faz. Agora, eu quero que vocês peguem, eu não sei se vocês eu acho que vocês têm, né? O meu Tenho. Eu caderninho tenho. é o Uhum. quadradinho, e aí você vai dividir em 4 partes. E em cada parte a gente vai fazer uma fase da borboleta. Pra gente lembrar que às vezes a gente esquece de uma das fases, a Uhum. gente foca, acha que o bonito é só ser borboleta. Mas eu acho que eu tô chegando numa fase, e isso é incrível, como quando a gente vai chegando nos 40 anos, vocês já passaram dos 40, vocês sabem bem o que eu estou dizendo, mas é quando você começa a entender que existe beleza em todas as fases, né? Às vezes, quando a gente é mais nova, a gente acha que vai ser bonito só quando for borboleta, mas existe beleza em todas as fases. A gente às vezes resiste, né, em estar em alguma fase específica, mas todas as fases, elas são belas. Agora, eu só preciso ver se eu tô com o negocinho para apoiar a webcam aqui. Calma aí que. Ah, tá. A minha vai ficar virada para cima, porque eu estou na mesa e não tem apoio. Sem problemas. Tá? Já tá aqui? Não, tudo bem, tudo bem.
Deixa eu ver aqui. Bom, preciso ver se tá no lado certo. É, tá de ponta cabeça aqui pra mim, então pra você está certinho. Gente, eu tô com uns materiais. Vocês estão ouvindo eu? Bem, Tá ótimo, eu tá. tô ouvindo. É porque esse microfone é aquele microfone que não chega bem pertinho da boca, sabe? Então, qualquer coisa vocês me falam. E eu comprei também esses giz de cera retrátil e aquarelável. Não sei se vocês já tinham visto alguma coisa nesse sentido. Nossa, eu tô amando. É muito Eu bonito. tenho aquarelável de cera. Nossa, é sensacional. É aquele tipo lapiseira, não é isso? É, ó, Eu comprei na viagem super barato, Alice, da jura? Carandache. Carandache, Da olha. Mas Carandache, assim, meu Deus. é, mas eu comprei assim, pouquinhos, né? Só Uhum. as coisas que eu queria. Mas é maravilhoso. É lindo, é lindo. Eu tô É. apaixonada. Ó, eu vou fazer. Hoje eu vou usar o Chai Natal. Hoje eu vou usar um metalizado chinês maravilhoso que eu comprei. Ai, depois mostra também, É, vou mostrar aqui, peraí. depois mostra. Aqui. Calma aí, deixa eu Foi colocar baratinho. você. Deixa eu colocar você. Ah, a Flávia tá aí! Olha só, que legal, Dê. Ah lá, que lindeza. Muito bom, É muito lindo. muito bom. Deixa eu rever. Agora sim. Ó, aqui nesse primeiro quadrante aqui, eu vou fazer uma folhinha toda despontadinha, porque eu vou colocar o ovinho Hum. nela. Ai, risquei aqui. Risquei a doida, né? Então, a coisa de artista fica tudo assim, tudo pintado. Risquei o microfone. Fui abaixar o microfone aqui. Ó. E eu falo que é muito gostoso, porque quando a gente tá nesse processo de obter clareza, né, de olhar para si mesmo e tal, às vezes a gente tá até num meio que triste, alguma coisa assim. E quando a gente se permite trazer cor para o nosso dia, sabe? Isso mexe com a nossa energia mesmo, assim, sabe? E as cores, elas fazem esse milagre por nós, né? Então, se você não tá bem e tá sentindo que, ai, nossa, parece que tá meio sem sentido a minha vida, experimenta mexer. No processo de trazer arte para o seu dia a dia e olhar para as cores, isso já faz mudar um pouco da tua vibração. Então, acho que é a gente se permitir pegar alguns materiais de arte, não precisa ser os mais caros, não. Gente, uma caixinha de lápis de cor, de 12 cores que seja, sabe? Já ajuda você a se permitir. Eu vou fazer o ovinho. Fazer um ovinho até que grande. E agora eu vou fazer mais uma folhinha. A lagartinha andando na folhinha.
Tem uma lagartinha aqui que anda no pé de manacá. Eu falo que o pé de manacá é o meu pé de borboleta, porque elas comem todas as folhinhas, é uma coisa fofa. E a lagartinha do pé de manacá, ela é pretinha e amarela. Coisa mais fofa do mundo. E eu vou fazer minha lagartinha pretinha e amarela. Se de alguma forma, em alguma dessas fases, né? Se você tiver em alguma dessas fases e quiser escrever sobre aquele momento, né? Falo que o diário de arte, ele tá aí para isso, para te ouvir e para não julgar o que você tá escrevendo. Eu acho que depois eu vou escrever um pouquinho, sim. Fazer um fundo. Eu ainda botei um ovinho quebrado, que a gatinha saiu do ovinho. Ai, que belezinha. Ô, Flávia, se você quiser falar alguma coisa, viu? Você fica à vontade. A gente já conversou tanto aqui. É que eu vi só agora que estava ali o link. Você vai entrar, vai ver que já terminou para Não, assistir. hoje, depois você assiste do comecinho, você vai ver. A gente falou bastante coisa legal, bastante coisas bonitas. E eu tava, né? Eu trouxe hoje, né, para nossa reflexão. É as quatro fases da borboleta, né? Que às vezes a gente lembra só ali do finalzinho, ai, é casulo, é borboleta, mas existe a fase que é a fase do ovinho, da borboleta, e às vezes a gente esquece, né? Deixa eu pegar um potinho. E aí eu falei que a gente tem, em tudo na vida a gente passa por esse processo, né? Que é o processo do começo, a transição, o recolhimento e depois o momento de expansão mesmo, né? E, gente, eu inventei a moda de querer pintar, porque esse giz é aquarelável. Vocês sabem que se vem a vontade criativa, a gente tem que botar para acontecer aqui, ó. Ai, meu Art Journal tá acabando. Eu tô ficando tão nervosa porque eu tenho que lançar o novo. Você tem que fazer outro, né? Meu Deus, então, olha, eu acho que eu Aquele tô, livro é lindo, teu. O livro é lindo. né, O gravura, lindo. para as colagens. Ai, eu acho que ficou É. tão lindo mesmo. Eu quero ver se eu faço um novo, D. Ah, faz sim. Quero fazer um novo com mais ideias e até com, assim, mais artes minhas. Que eu trouxe um pouco de inteligência artificial, né, naquele lá, mas assim, Uhum, tudo com ideia minha. claro. Falo que as coisas elas não vêm pronta. Eu que fui conversando ali e trazendo o que estava dentro de mim. Eu acho que na fase de ovo, gente, como eu tô um pouco nessa fase,
e eu sou muito resistente a essa fase do ovinho, eu preciso colocar amorosidade. E é por isso que eu vou colocar esse fundo cor-de-rosa para representar amorosidade e aceitação mesmo, sabe? Desse momento de ovinho. É porque é como é difícil, né? Depois que você atinge um patamar em uma atividade, você quer chegar naquele patamar desde o começo na outra. Você quer ser. Ai, como eu sofri com essa questão de perfeccionismo. Tudo tem que ser perfeito, tudo tem que estar certo desde o começo. E eu não me permiti errar isso, nossa, acho que é uma falta de respeito comigo, com o meu tempo, com até com a própria natureza de tudo, sabe? E, enfim, colocar rosa aqui nessa parte do ovinho, acho que é essa simbologia de eu poder aceitar o momento que eu tô vivendo agora, de começo. É um começo, só que é um começo que a gente não começa do zero, né? Um começo diferente. É um começo diferente. Tá tudo bem. Nossa, eu tô amando esses dias de ser aquarelável. As cores são maravilhosas. Então, Alice, como você colocou, eu acho que você já criou tantas oficinas e o laboratório de criação e outros projetos, né, que eu nem conheço também. Então, o seu patamar é muito alto, né, para Pois você é. estar sempre criando essas coisas maravilhosas. Eu falei, meu Deus, é muito lindo. Então, é difícil, né, porque no caso, como você já criou bastante nesses anos todos que você vem fazendo esse trabalho, e a continuidade, né, desses trabalhos. E às vezes você precisa estar um pouco nesse casulo também, né? E Sim, nossa, é, faz muito sentido isso. Faz é muito muito, sentido. eu acho assim que o trabalho do artista, no caso, né, o seu trabalho é um trabalho muito lindo, muito lindo. Mas é que eu, como não tenho esse dom, né, no caso, estou fazendo os cursos, mas não tenho esse dom. Eu acho que é muito difícil também, né? Não é tão simples, né? E você criar tantas coisas, e depois tem as outras questões práticas, né? Sim, Questão do dia a dia. Então, exato. daí que essa situação não é tão simples, né? Mas, nossa, o seu trabalho é maravilhoso, mas a questão de. Ai, aceitar o começo, como é difícil aceitar o começo, Kátia. Eu falo que depois de tanto, já tá há tanto tempo trabalhando e tal, e aí às vezes a pessoa, quando as pessoas perguntam, ai, com quantas crianças que você faz normalmente a atividade? Eu falo, gente, eu tô começando. Eu falo que quando a gente tá começando, né, você fala assim, ai, a pessoa pergunta, ai, com quantas crianças você faz? Então, com criança eu não tenho tanto costume. Eu tô aprendendo, né? Eu tô indo com calma. Mas é legal porque assim, as pessoas elas têm paciência. Então, às vezes a gente fica achando, ai, as pessoas não vão querer porque eu tô começando. Não, Deus coloca a pessoa certa no teu caminho. Eu conheci uma moça que eu tô fazendo alguns projetos com ela, a Gabi. Ela já vinha nesse processo de fazer, inclusive, colônia de férias com as crianças, e aí ela falou assim: olha, Alice, precisa ter isso, 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 precisa de cuidar desses detalhes, não sei o que. Nossa, Gabi, eu nem imaginava essa parte. Ela falou assim: pois é, e tem. E aí, Deus, se a gente parar e dar uma chance para a vida te mostrar e colocar as coisas que são presentes para você mesmo, as coisas acontecem, sabe? É parar de achar que tudo vai depender de você, que você vai ter que aprender sozinho tudo. Não é assim, tem muita coisa que você já sabe, tem coisas que sim, você vai ter que aprender do começo, e aí você tem que ter paciência de começar não estando perfeito. E para quem tem essa raiz do perfeccionismo dentro, nossa, meu Deus, é um caso sério, viu? Mas
eu tô, assim, muito melhor do que há alguns anos atrás, onde eu, assim, eu demorava, sei lá, o próprio laboratório de criação demorou muitos meses para sair do papel. E esse projeto meu, não. Eu tô, acho que há 2 meses, 3 meses fazendo ele. E só preciso mesmo entender que tá tudo bem, que as coisas estão acontecendo, estão andando. Ainda é marcha lenta? É, mas tá acontecendo e tá tudo bem, E é um projeto lindo, maravilhoso. Nossa, né? coisa Exatamente. mais. É muito. Nossa, eu tô gostando muito. E poder. O tanto que a gente aprende com as crianças, meu Deus do céu. Poder brincar de casinha de novo, gente. Eu brinquei tanto de casinha na sexta-feira passada. Nossa, foi muito gostoso. Agora aqui eu vou fazer um galho aonde vai estar o casulinho pendurado. Nossa, esse negocinho aqui é tão molinho, mas é tão molinho o giz de cera aquarelável. É muito molinho. Ele tem muito pigmento, né? Por isso Por que. muito, 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 muito. É, É bem parecido com o tal do giz pastel oleoso, que tem bastante pigmento, só que assim, é além de ter bastante pigmento, se você quer deixar ele mais homogêneo, você vem com a água, igual eu fiz aqui, nossa, fica muito legal. Eu gostei, tô gostando muito. com giz pastel que você está falando? Esse daqui é giz de cera, mas Isso. eu falei que esse giz de cera aquarelável, ele tem Ah, tá. tanto pigmento quanto o giz pastel oleoso. Não sei se Ah, você tem o costume de usar o pastel oleoso. Ele é bem forte. Eu tô aqui, eu renovei, né? Como eu sou a prof de muitas artes, olha só, comprei essa caixa de giz pastel, maravilhoso. ah, que maravilha. É. Muito bom. Só que esse daqui, além dele ser bem pigmentado, igual o giz pastel se você quer fazer isso, pegar, deixar ele mais assim homogêneo, é só vir com o pincelzinho com um pouquinho de água, não precisa muita água, não. Ele é bem, nossa, é maravilhoso. É super macio, super hiper macio. Eu tô adorando experimentar novos materiais. Eu não vi a hora de trazer esses materiais novos aqui para vocês. Não vi a hora, mas ficava procrastinando. Oh, meu Deus do céu. Não é nem procrastinação, sei lá o que que acontece. Tinha tanta coisa, parece que ia surgindo as coisas para fazer. Eu queria fazer e não dava. Ai, hoje não vai dar certo. Aí outro dia não vai dar certo. Eu tô nessa fase. Fase, exatamente, são fases. Faz tempo que eu não pegava nas minhas materiais escolares. Aí é tão bom, né, Flávio? Nossa, é muito gostoso. Só a professora Alice mesmo. É, né? É, Para fazer faz um convite desses numa terça-feira à noite. um ano que eu não tô, eu tô em volta em estudar, né? Que tá puxado, É, e eu não faço uma arte livre.
Ai, é tão gostoso, né? A gente se permitir fazer. Parece que as coisas que fazem bem pra gente, a gente fica procrastinando. A gente fala, ah, não, outro dia Ser eu faço, destino, né? Agora vamos fazer o casulino. destino, né, professora? É, então, com certeza é. Destino. Às vezes eu vejo a sua postagem no Instagram e É. às vezes eu só um dia eu vou pegar férias e nem que seja para ir bate e volta. Vou lá fazer uma aula com ela. Eu tô Ai, atrás que daquelas crianças, delícia! professora. Imagina que delícia, gente. Nossa, eu tinha dentro de mim a vontade de fazer agora nos meus 40 anos. Eu tinha falado com vocês e tal. Mas eu falo que deu uma problematizada na situação financeira e tal. Eu falei, não, não é, não preciso ficar nervosa, porque vai dar certo. E aí eu já comecei a focar, se não deu certo nesse ano, ano que vem vai dar certo. E aí só que eu tenho que colocar no papel e já é começar assim, bem cedo, bem antes, porque ai, eu falo que o meu sonho é o presencial, encontrar com vocês. Eu tenho a oportunidade de encontrar com uma amiga minha que virou aluna, e aí, tipo, a gente se encontra, a gente conversa, e como que é gostoso, sabe? Se a nossa aula aqui a gente consegue sentir amor, imagina presencialmente. Então, Eu acho vai que vai acontecer. ser pouco. Vai ser com a sensação que vai ser, sabe como é que é, professora? É ter se conhecido há muitos e muitos anos. Exatamente. Quando É. a gente se encontrar um dia, ou até aqui nesses encontros, Nossa, até então. aqui, Ai, eu já tá me fazendo feliz. Hoje é meu último dia de férias. ai, que E presente! Que gostoso. foi um presente, por isso que eu tô dizendo destino. E eu não estava mais pintando. Olha isso! Que Eu não estava maravilha! mais. Que coisa mais linda. Ai, gente, agora, em o momento da borboleta. Momento da borboleta. Eu estou olhando essa borboleta que você fez aqui, Alice. Maravilhosa, adoro. Ai, Ai, deixa eu gente. colocar você aqui na tela. Ai, essa borboleta, gente, eu fiz há tantos anos atrás, É muito linda. tá no meu diário, os diários Cadê? antigos. Ah, isso! É linda, é linda. Eu amo, amo, amo essa borboleta aí. Ai, gente, eu vou fazer. Ô, professora, quem está aqui hoje? Hoje com a gente nós temos a Kátia e a Denise e você. Tá. Aquela senhorinha do livro, que gosta muito de livro. Rosali, a Rosali. Ah, Ai, ela não veio hoje. Eu nem sei se ela viu as postagens, que de vez em quando ela não pega tanto no celular. Faz um tempo já que ela não manda mensagem. Depois eu vou mandar uma mensagem para ela. A Rô é muito, nossa, é um amorzinho, né? é. Aliás, todas Lembrei dela vocês, sempre. Tá? todas são uns amores. Ai, meu Deus, como é que eu vou desenhar essa borboleta de ponta cabeça? Eu acho que eu vou ter que virar, hein? Eu acho que eu vou ter que virar. Porque eu faço desenho, gente. Não sei se vocês estão ligadas nesse detalhe, que eu tô fazendo tudo de ponta cabeça. Cabeça para baixo. Dá pra... Vê Isso é se arte. pode. Caramba! É tudo de ponta cabeça. E eu não sei se eu já contei pra vocês, né? Eu falo que eu tenho que olhar pra vocês aqui, ó. É, quando eu era pequena, não, gente, isso é muito engraçado. O meu pai, minha mãe, né? Minha mãe conta que eu ficava desenhando, minha mãe olhando assim, falava, nossa, mas ela tá fazendo de ponta cabeça, é isso mesmo?
desenhando ursinho. Desenhando ursinho de ponta cabeça, desenhava. Ela falava assim: Você fez um ursinho? Falou: É. Aí eu virava o papel. Depois de pronto, eu virava. E Gente, aí, com o tempo, eu fui descobrir no meu livro, Desenhando com o Lado Esquerdo do Cérebro, que isso é uma técnica que a gente tem que usar. Por exemplo, a pessoa que não tem costume, que não tem tanta habilidade para o desenho, uma das técnicas que você utiliza é a técnica de colocar uma imagem de ponta cabeça e tentar reproduzir aquilo ali, não permitindo que o cérebro entenda o que que é aquela imagem, porque quando o cérebro julga, você não consegue desenhar, porque você vai sempre recorrer aos elementos que você já tem, tipo, na sua cabeça desde quando você era pequena. E aí, se você não está julgando, se você não está entendendo exatamente o que é aquela imagem, você vai reproduzir aquilo que está ali. E aí, na hora que você vira a imagem, você fala, uau! Parece que o desenho de ponta cabeça ele fica muito mais parecido com a foto que você estava observando do que exatamente aquele que você fez da cabeça certa, assim, sabe? Sem ser de ponta cabeça. uhum. É muito doido isso. Vamos lá, agora vamos lá, né? Dona Alice tá falando demais. Ó, Tô amando. assim. E vamos que vamos. Eu vou fazer a borboletinha do pé de manacá. O corpinho dela, ela é pretinha e um amarelo meio transparente. E a asinha dela é mais ou menos assim. Ixi, tá tortinho, mas não tem problema. Que aqui cada risquinho torto é uma nova forma de enxergar a borboleta. Eu consegui, tô conseguindo fazer, gente, a borboleta de ponta cabeça. Tá saindo. Eu acho que vocês nem vão adivinhar o que que eu vou fazer de fundo aqui, né?
Arco-íris. Ah, Ah, acha que não? Imagina se eu não ia colocar imagina. arco-íris. Imagina se eu não ia colocar todas as cores. Imagina. Se não tem arco-íris na Alice Tischer. Eu sinto a necessidade de colocar todas as cores. As cores são lindas demais, meu Né? Deus. Aham. Eu amo. E eu posso pintar, posso colar, posso fazer recorte com tecido e eu tenho essa característica que eu aprendi com a professora. Ai, que linda. É muito bom, né, gente? Nossa, a gente tem que usufruir. A primeira vez, com quem a gente aprende a primeira vez é se a gente se torna, né? Fica conectado, né? Porque é por isso que uma das coisas que eu falo, né? Que veio muito. Assim, eu acho que esse trabalho novo que eu vou fazer, que eu tô fazendo com as crianças, veio uma mensagem muito grande, sabe? De plantar sementinha nessas crianças. A sementinha dessas cores, de tudo que faz tão bem para você. Falo, não, é isso mesmo que eu quero. Eu vou plantar essa semente. Faz muito sentido. Precisa muito o mundo, né? As crianças, na verdade, é a nova geração, né? E se planta algo bom e aquilo reverbera, seja em um, dois, três, vai fazer bem para o mundo também. Exatamente. Eles É, estão muito com telas. então, é isso que eu estava falando. Eu falei no começo da aula, sabe, Flávia, que uma das coisas que eu quero trazer, né, é fazer com que as crianças se desconectem mais das telas. E aí, eu fiquei pensando, falo assim, eu preciso, sim, fazer esse processo, trazer as crianças de volta, né, que elas estão muito nessas telas. Mas a gente fica muito, né, achando, é a criança e tal. Mas e a gente, nós como adultos, a gente tem se desconectado das telas? Eu voltei a ler agora, porque eu estava com o tempo de tela muito alto e eu falo assim, como é que eu vou falar para as crianças pararem de ficar nas telas se o meu tempo não é exemplo? Então, Sim, eu tô nesse processo de voltar para mim, de me desconectar dessas telas e espalhar essa mensagem, mais ainda, assim, sabe? quem sabe, professora, fazer não sei, né? Depois que você tiver tempo, né? Porque cada processo é um processo. Uhum. É, adultos. O que que você É de- disse? Depois, quem sabe que você acabar passar essa fase com as crianças, fazer para os adultos. Então, mas nem depois, eu penso ao mesmo tempo, sabe? Porque eu É, acho assim, os adultos, eles estão nesse processo de voltar. Tem muito lugar, eu falei para as meninas que uma das minhas vontades é começar a fazer aqui na minha cidade esses encontros em café, sabe? é Para tão maravilhoso. pintar caneca, pintar taça. Então, nossa, eu gosto, eu acho que faz muito sentido a gente fazer isso, assim, sabe? Achei que Eu esse entrei tempinho. no cursinho, eu disse assim, nas minhas férias eu tenho que fazer algo diferente, É. sem tempo. E aí eu me matriculei no cursinho de desenho botânico. É Que delícia! das 14 às 16. Olha que Se eu gostoso! tivesse em casa, eu estaria na frente da tela. E É, lá, então. falta da tela. Pois é, então. É muito bom, né? Essas coisas. E a gente criar essas acho que e falta muito disso e começar a trazer essa cultura de fazer mais, usar mais as mãos sem que seja segurando o celular, sabe?
Eu acho que é uma Sim. das coisas que eu quero, dos recados que eu quero começar a trazer também, voltar a trazer nos vídeos que eu vou voltar a publicar, porque eu tava numa pegada legal de vídeos no Insta, sabe? Ensinando e falando das crianças e tal. Aí tive que fazer a mudança, dei uma pausa. Falei, não, agora eu tenho que voltar de novo. Ah, é muito bom. Olha, fazia tempo que eu não botava mão. Eu peguei meu giz de cera mais antiguinho que eu tinha. Ah. Maravilhoso. Ah, Ai, que obrigado, delícia, Jesus. né? Ai, que delícia. A gente tem que agradecer mesmo a Deus, porque é Ele, é sobre Ele, é sempre sobre Ele. É, Eu amo muito. Hoje a aula foi mais longa, porque fazia tempo que a gente não fazia e tá tudo bem. E tá é, tudo bem. Alice, eu vou ter que sair. meu Agora sonho não dá é para ir, né, ficar. professora? Ah, eu já É vou você dar finalizar. o curso de milagre para nós adultos. É, um curso em milagres é muito bom, viu? Mas, ô, Dê, se você precisa Oi, sair, não tem eu problema. tenho que sair. Eu vou Tá. finalizar agora aqui também, porque que eu pensei era de fazer isso mesmo aqui. Ai, tá Ai, lindo! que Ai, lindo. lindo. Ficou O muito. meu não terminei, não, mas o meu ainda vou. Ah, Olha aqui. na hora que você. Calma aí, deixa eu colocar todo mundo na tela. Ah, cadê? Não, vou colocar você e me Ó, retirar. Deixa eu tirar. aqui é ela andando, já virando lagartinho, aqui pequenininho. Ai, que Aqui o lindo. casulo na árvore. Aham. Aqui é a borboleta que eu tenho que pintar ainda. Ai, vai ficar lindo. Vai ficar lindo É, demais, Dê. Mas sem problemas. tá, gente. Depois a gente Depois eu vê. quero ver o teu. Tá Tá bom, bom? combinado. Um beijo, Dê. Beijo, Obrigada adorei pela a aula, presença. adorei. Obrigado. Beijo, Kátia. Beijo para outra também. A Flávia. Isso. Flávia, tchau. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. E aqui, minha gente, então a gente fez essa lindeza, né? Depois, se vocês quiserem, né? Eu coloquei as três fases. Deixa eu puxar pra cá. Melhor. As três, não, as quatro fases. Ah, falando de novo que a borboleta tem só três fases, são quatro fases, que é o ovinho, a lagarta, o casulo e a borboleta em si. E aí depois eu penso em escrever algumas coisas, né? Se vocês quiserem, vocês também podem estar escrevendo na em cada fase aí, se tiver uma palavra que faz sentido para você, né, faz, né, escreve. E agora eu quero fazer uma oração bem bonita. Calma aí que eu vou só guardar os meus dizes, que eu tirei todos, sabe? Meu Deus do céu. Eu não podia deixar de fazer esse arco-íris, né? Porque onde já se viu a professora arco-íris ficar sem fazer arco-íris na aula? Meu Deus, não tem jeito. Não tem como. Aqui. E eu sou meio neura, sabe? Quando eu tô fazendo arte assim, até a minha caixinha de giz pastel tá me incomodando muito do jeito que tá, porque eu baguncei as cores e não desbaguncei, sabe? Aí é um caso sério. É um caso sério. Aqui. Falta pouco. Falta pouco. Guardei. Ó, que lindeza! Vamos lá. É, é, eu peço para vocês, né, agora nesse momento, para vocês fecharem os olhos
que a gente possa agradecer essa aula que foi tão gostosa, que foi tão boa, que a gente pôde se conectar com a nossa essência, que a gente pôde conversar e pudemos trazer mais a nossa presença, a presença da nossa energia. Agradecer a Deus, a todas as informações, tudo aquilo que a gente conversou hoje, que fez tanto sentido e, e que agradecer a cada uma que estava aqui presente de forma ao vivo, né, online ao vivo, mas aquelas que também estão assistindo agora a reprise, eu quero agradecer de todo o meu coração. Tua presença é muito importante. Que Deus possa abençoar cada coraçãozinho que está aqui presente, cada pessoa que está assistindo lá no futuro também. Você é muito importante, você é especial, você faz parte desse momento que a gente está fazendo aqui. E que todo esse amor, toda essa luz que nós geramos aqui nessa aula, que a amorosidade possa chegar aos corações de todas as pessoas, aquelas que estão precisando, existem muitas que estão necessitadas de amorosidade, acolhimento, compaixão. Pai, que o Senhor possa entregar a essas pessoas todas essas coisas boas que nós geramos aqui, as informações também que essas pessoas possam receber. E que também possamos transbordar aquelas pessoas que já estão felizes, que já estão bem, que já estão em momento de expansão. É sempre muito bom poder colaborar com todas as pessoas. E nesse momento, eu convido vocês a fazerem a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, hoje, agora e para sempre. Amém, amém. Gratidão, meninas. Gratidão demais. Estou muito feliz de poder fazer essa aula com vocês. Coraçãozinho tá quentinho. Obrigada pela presença, viu, meninas? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.